Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela revelação de Jesus Cristo, Senhor, pelo amor demonstrado na cruz. Deus bendito, Deus bondoso, Deus maravilhoso, continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando, abençoando os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Ó, Senhor, Tu conhece o coração de cada um. Tu conhece a necessidade de cada um, Tu conhece a família de cada um, Tu conhece, Senhor, as lutas, os desafios, ó Deus, Tu conhece, meu Senhor, a realidade de cada um de nós. Abençoa e guarda os meus irmãos, dando graça, dando, Senhor, saúde, vigor, dando livramento, operando, Senhor, em suas vidas, ó Deus, de uma forma profunda. Deus Todo-Poderoso. Senhor da glória, guarda a tua igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja. A igreja levanta a voz, a igreja ergue a voz e proclama aos quatro ventos que Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, Jesus é o nosso pastor. É maravilhoso. E o nosso texto é João 10. Vamos aprender com o pastor Jesus. João 10, 22 a 31. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu sei, não precisa ficar com raiva de mim. Eu sei que você que está ouvindo, vocês são iguais a mim, negligentes. Um negligencia na oração, outro negligencia na frequência, outro negligencia na oferta, outro negligencia no dizimar, outro negligencia no dar testemunho verbal, em publicar, em dizer o que Deus faz. Outros dão aquele testemunho assim, acanhado, nem parece que está seguindo ao Rei da Glória. Nem parece. Mas ele conhece, ele sabe. Ele sabe. Não se ofenda. Vocês são igual a nós, negligentes. Se não fosse assim, teríamos mais vozes sendo elevadas para proclamar o poder de Jesus. Então vamos à leitura. João 10 e 22. Em Jerusalém havia uma festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.
Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. O nosso tema: as ovelhas de Jesus e as outras. No capítulo anterior, no capítulo 9 de João, aconteceu aquele milagre extraordinário que foi comentário geral. A linguagem de hoje viralizou. Todo mundo falava, todo mundo comentou o milagre do cego de nascença. O Senhor Jesus criou uma vida, criou um olho. Ali não era uma recuperação, uma melhora, uma restauração, não era. Era criação. Ele era cego de nascença e tinha mais de 30 anos. Os pais se negaram a falar por ele. Disse, ele tem idade. Ele fala por si. Mas é seu filho? É. Nasceu cego, nasceu. E como é que ele está vendo? Pergunte a ele. Todos comentaram a respeito. Por quê? Porque era um cego de nascença, mais de 30 anos, todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. Aí, quando eles interrogaram aquele cego, perturbaram, puxa o cego, traz o cego, empurra o cego, chama o cego já estava irritado com tantas intimações, com tantas audiências, e o cego disse, o ex-cego disse, vocês querem ser discípulo dele? Aí eles disseram, nós somos discípulos de Moisés. Discípulo dele seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Pois é, capítulo 9. Aqui no capítulo 10, o Senhor Jesus estava na festa da dedicação. E Jesus estava passeando no templo. Tem uns mesquinhos em relação à Bíblia, que, irmão, tu foi passear lá? Não, irmão, quem passeia é Satanás. Isso é besteira, é ignorância, estupidez. Jesus estava passeando. Passear significa se movimentar dando passadas. Não é ir para o lugar do pecado, para a rua do pecado, para a esquina do pecado, não. E o Senhor Jesus estava passeando ali nos espaços, nos átrios do alpendre de Salomão. Um espaço muito vasto, exatamente para as grandes concentrações dos judeus. Aí vieram os mestres. Abordaram Jesus, os mestres, ali eram mestres, não era uma pergunta de pessoas comuns. Diz-nos, até quando tu vai manter esse suspense? Até quando vai manter nossa alma nesta perturbação? Diz-nos, se tu és o Cristo, fala abertamente. Aí Jesus falou abertamente. Jesus vinha falando abertamente, mas eles tinham comichão nos ouvidos. Aí Jesus disse, eu já tenho dito e vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, e vocês não se convencem. Mas vocês não creem, é porque vocês não são as minhas, não são das minhas ovelhas. É o versículo 26.
Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já tenho dito, vocês não são das minhas ovelhas, vocês não fazem parte do meu rebanho, não fazem parte. As minhas ovelhas me ouvem, as minhas ovelhas me seguem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. E eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem. Elas me seguem. E eu dou a vida eterna a elas. Nunca. Minhas ovelhas nunca vão perecer. Ninguém arrebata as minhas ovelhas da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, é o Todo-Poderoso. Ninguém arrebata essas ovelhas da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai temos o mesmo interesse, o mesmo poder, o mesmo cuidado com estas ovelhas. O versículo 31 diz: os judeus pegaram em pedras outra vez para o apedrejar. Viu o que acontecia? Não eram das ovelhas de Jesus. Eles tinham dito para o ex-cego, no episódio da cura, que eles eram ovelhas de Moisés. Mas nem para ovelhas de Moisés eles estavam habilitados. Nem para ovelhas de Moisés eles serviam. Porque as ovelhas de Moisés, os judeus tradicionais, que eram seguidores da palavra, da lei, não apedrejava sem um julgamento correto. Só apedrejavam criminosos. Apedrejavam, sim. Depois que os anciãos analisavam, julgavam, chegavam à conclusão do crime. Alguns tipos de crime. Crime de feitiçaria, crime de blasfêmia. Alguns tipos de crime eram punidos com a pena capital. Mas eles estavam tentando apedrejar Jesus, porque não entendiam, não queriam entender. E Jesus blasfemou feio, segundo a visão deles, porque eles não tinham a visão do céu, eles não tinham o conhecimento que Jesus é o Filho de Deus, eles não tinham o conhecimento que o Filho é da mesma natureza do Pai. Jesus deixa mais claro do que isso, é impossível. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Os judeus, como não entendiam, tentaram matar, apedrejado. Queriam apedrejar Jesus. Então, meus amados irmãos, é necessário aprender. E aprender com Jesus é seguro, é maravilhoso. O testemunho de Jesus é vibrante. Era a festa da dedicação. Então ele estava ali como parte. Todo judeu se regozijava com a festa da dedicação, que era uma espécie de reinauguração do templo.
Jesus estava na festa e Jesus estava passeando, se deslocando no recinto sagrado do Alpendre de Salomão. Átrios espaçosos, onde se concentravam ali, concorriam muitos peregrinos. E na abordagem eles dizem: homem, fala claramente, até quando nós vamos estar neste suspense? Se tu és o Filho do Deus bendito, fala! Jesus disse: eu já disse, foi mesmo que nada. Eu já falei, foi mesmo que nada. Entrou num ouvido e saiu no outro. Eu já falei. Eu já disse, vocês não acreditaram, não estão nem aí. É o versículo 25. Eu já disse isso e vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam de mim, vocês não creem. Não creem nisto, não, vocês não acreditam. E vocês sabem por que vocês não acreditam? Porque vocês não pertencem a mim. Vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem. As minhas ovelhas acreditam. As minhas ovelhas me seguem. As minhas ovelhas estão atentas. Me ouvem, me seguem e acreditam. Vós não sois das minhas ovelhas. Eles tinham dito, tinham proclamado, tinham dito lá no processo do cego que teve a vista criada por Jesus, que Jesus deu vista àquele cego de nascença, criando o cristalino, a córnea, o espelho, o mecanismo do olho, que é um mecanismo profundo, extraordinário. Vocês não acreditam porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu conheço também as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. E elas me seguem. Elas não seguem o estranho, elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna. Pelo fato das ovelhas me seguirem, as ovelhas têm segurança, as ovelhas têm futuro, as ovelhas têm a vida eterna, as ovelhas têm o benefício da vida eterna. As minhas ovelhas me ouvem, me seguem e servem. Vocês não são das minhas ovelhas. Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, elas nunca vão perecer. Minhas ovelhas não haverão de perecer. E ninguém arrebata da minha mão. Ninguém arrebata as minhas ovelhas da mão de meu Pai, que foi quem me deu essas ovelhas. Aí Jesus aciona o mecanismo da ira. Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. O Pai que me deu as ovelhas. Ninguém arrebata essas ovelhas da mão do meu Pai. São minhas ovelhas. E meu Pai cuida delas. Eu e o Pai somos um, temos interesses espirituais, interesses celestiais. Aí os judeus: agora é a vez dele. Vamos apedrejar ele. Ele precisa morrer. Aí pegaram em pedras. Jesus saiu.
e continuou sua missão até a consumação na cruz do Calvário, para nos dar segurança espiritual, vida eterna, o selo da promessa, nos dá a herança entre os santificados. Que Deus abençoe e guarde os meus queridos irmãos, nossos irmãos na cidade, nossos irmãos no interior, os que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus, congregando regularmente, os que não têm este privilégio de congregar regularmente, de louvar em grupo, em família. Maravilha do céu. Eu sou feliz com Jesus. Não significa que não possamos passar por algumas dificuldades, enfermidades, injustiças, desprezo, abandono. Essas coisas fazem parte da travessia no deserto existencial. Deus guarde as vossas vidas. Deus vos encha de graça, de vigor. Vamos andar com Jesus. É seguro. Vamos interceder pelos nossos queridos irmãos no interior e no exterior. Tem muita gente empenhada na divulgação do Evangelho de Jesus. E a pressão é grande, a opressão é cruel. Satanás está reinando. Ainda bem que é por pouco tempo. Ainda bem que Satanás, esse reinado de Satanás, o reinado do Karl Marx, o reinado do Lenin, o reinado dos camaradas e companheiros de Satanás, está acabando. Jesus vai voltar. Satanás será preso por 1000 anos. Vamos orar. Querido Deus, Pai santo e bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade e compaixão. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos guardando, nos ensinando, fortalecendo o nosso coração com a graça, nos robustecendo, Senhor, para os embates e combates. Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela igreja, eu te louvo pela minha vida na igreja, a minha participação na tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de ensinar a tua palavra, de pregar a tua palavra, de conduzir o teu povo, de orientar o teu rebanho, de servir, Senhor, o pão e o vinho aos meus irmãos. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de falar do teu grande amor. Pai bendito, amado Senhor, guarda a tua igreja na cidade e no campo. As criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, os viúvos, as viúvas, os necessitados e enfermos. Ó Deus Todo-Poderoso, os nomes contidos neste memorial. Ó, tu conheces a condição de cada um. Tu conheces, Senhor, a família daqueles que já foram para a glória. Amado Pai, guarda e sustenta cada vida com a tua poderosa mão. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.